Pronto, acho que agora estamos no ar. Tem um live aqui. Então, pedir desculpa pelo pequeno atraso, para a gente ajeitar tudo aí. Está todo mundo novato nessa mídia, então já vai logo pedindo desculpa. Está todo mundo aqui, Maria de primeira viagem. Vamos começar o nosso seminário remoto, né? Que, na verdade, é mais um ciclo de debate em formato de lives, e que é onde a gente pretende discutir de um modo mais genérico o impacto do Covid-19 na cidade contemporânea, e através de tópicos específicos. Cada live dessa vai abordar um tópico específico, como habitação social, mobilidade, espaço público, e hoje nós vamos ter o conceito de urbanidade, né? Vamos discutir a urbanidade. A ideia da discussão é convidar sempre dois profissionais que já tenham conhecimento sobre o tema, sobre o tópico, já tenham uma experiência, pesquisa, tenha dado aula, enfim, conheça bem o tópico, para que a gente possa discutir com uma certa profundidade o tema, mas, ao mesmo tempo, o grande desafio vai ser que essa discussão não seja uma discussão acadêmica, propriamente dita, né? A gente está querendo que esse debate seja um debate aberto. Acho que muita gente que está nos assistindo não é arquiteto, então acho que o grande desafio para os nossos convidados é a gente puxar esse conhecimento aí de décadas, né? Não vou dizer quantas décadas para não comprometer os convidados, mas de décadas, e trazer para um linguajar mais do cotidiano, em que todo mundo possa participar. Bom, o formato dessas lives vai ser: cada convidado tem 20 minutos para fazer uma apresentação inicial, onde ele está livre para apresentar um PowerPoint, um filme, ou só falar, introduzir o tema. Depois a gente abre um debate entre nós três, e depois abrimos para o pessoal que está nos assistindo, que poderá entrar em contato, fazer pergunta ou fazer observação no chat privado, que a gente vai estar aqui observando, e vamos colocar as perguntas aí no ar. Bom, começar agradecendo todo mundo que está assistindo, mas principalmente os dois convidados. Primeiro, Fred Holanda, Frederico de Holanda, pernambucano, radicado em Brasília já há bastante tempo, tem formado aqui na UFPR, né? Mas já radicado, professor da Universidade Federal de Brasília, tem mestrado e doutorado na Universidade de Londres, mais especificamente na Berkeley, né, Fred? Imagino eu, porque você foi orientado de Bill Hiller, né, o pai aí da sintaxe espacial. Hoje, professor titular da Faculdade de Arquitetura da UNB. Recentemente, ganhou o título de professor emérito da Universidade de Brasília, pesquisador do CNPq, autor de vários livros e vários artigos, papers, enfim, um pesquisador já de mão cheia, e que tem esse tema como um tema sempre recorrente aí nas pesquisas, nas reflexões e nos estudos. O outro convidado, também um acadêmico, o Paulo Afonso Reingantz, mais conhecido como Paulo Afonso, um gaúcho, mas radicado no Rio já há um bom tempo, mestrado e doutorado na UFRJ, né? Professor titular da UFRJ, professor do programa de pós-graduação de arquitetura do Fundão, da Federal do Rio de Janeiro, o PROARC, também um pesquisador do CNPq, e também autor de vários livros, vários artigos, também com esse tema recorrente como tema de pesquisa, tema de estudo. Evidentemente que eu fiz uma síntese monstruosa no currículo de vocês dois, porque senão a gente ia passar
a hora toda aqui da live apresentando vocês. Bom, então a ideia é essa, a gente vai iniciar com uma apresentação de Fred Holanda, e ele vai ter os 20 minutos para expor um argumento, levantar uma ideia, e que seria para iniciar a discussão, e depois a gente passa para o Paulo. Fred, a bola está com você. Ok, obrigado, Zeca. É um prazer estar aqui com o Zeca, com o Paulo, Thaís como mestre de cerimônia. Agradeço aos espectadores e dizendo que vocês vão ser cobaias, porque é a primeira vez que eu faço isso. Sou marinheiro de primeira viagem, mas vamos fazer o possível, né, para a gente ter um encontro agradável. Eu vou, tanto quanto possível, fazer minha apresentação tendo por fundo imagens que me parecem emblemáticas e ilustrativas do que eu vou dizer. Vocês podem achar engraçado, mas essa é a imagem de um filme belíssimo, coreano, de 2003, chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno e Reticências Primavera. E preste atenção no espaço, no lugar e nas pessoas, ou no caso, na pessoa, que é um monge que está num mosteiro que fica flutuante num lago, isolado, cercado por montanhas altas. Então, reparem que é uma situação socioespacial, no sentido de que eu tenho pessoas e tenho lugares. Contrastem isto com isto. O contraste não podia ser maior. Não podia ser maior do que este, né? Vocês têm as Jornadas da Juventude, com a missa do Papa Francisco em Copacabana, que reuniu, segundo estimativas, mais de 3 milhões de pessoas. Então, vocês têm uma área urbana extremamente densa, construída, multifacetada, né, com pessoas ocupando, claro, 3 milhões são uma ocupação excepcional, mas a gente sabe que as ruas de Copacabana estão cheias no dia a dia, com pessoas fazendo todos os tipos de coisa. Atividades econômicas, atividades simbólicas, políticas, cerimoniais, etc., de lazer, não é? de restauração do corpo e da mente, na praia, enfim. Essa situação é excepcional, mas nós temos pelo menos anualmente também 1 milhão de pessoas para os famosos fogos do Réveillon de Copacabana. Então, essas duas situações ilustram esses polos, que a gente vai ver como é que eu comento, que eu converso com vocês sobre esses polos, e são o gancho para a gente começar a discutir o problema da cidade na peste atual, né? Na epidemia que graça, na pandemia que graça o mundo inteiro e está atingindo particularmente, muito fortemente o Brasil. E eu começo o meu comentário com o fato de que já vi várias vezes em alguns textos de colegas ou não, que se começa a demonizar a cidade grande, a cidade densa, enfim, como sendo não um problema da pandemia, mas como sendo o problema. Como se aglomerações, como se essa imagem que nós vemos em Copacabana, estivessem relacionados, não diriam que ao surgimento da pandemia, mas no mínimo, não é, a uma forma de impedir o controle ou a administração dessa pandemia. E então, essa crise da pandemia seria resolvida por uma modificação na configuração das cidades. A minha tese com vocês é que essa tese é velha, esse filme é velho. Esse filme a gente viu desde o final do século XVIII, pelo menos. Porque nós sabemos que durante o surgimento e a consolidação do capitalismo, as cidades eram tidas como extremamente problemáticas. Então, havia uma crise da grande cidade industrial nascente. E os reformadores sociais, higienistas, engenheiros, arquitetos, do final do século XVIII e início do século XIX, começaram a propor resolver a crise eliminando a grande cidade. Ou seja, voltando a
uma tentativa de volta ao que não seria a sociedade, mas o que seria a comunidade. Ou seja, substituir a cidade grande por pequenos aglomerados. Aí é o caso de Fourier, com os seus falansterios, é o caso de Considerant, essa é a imagem que ilustra Fourier, não é? E esses reformadores sociais, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, foram chamados por Marx de socialistas utópicos. A minha brincadeira com vocês a minha provocação é que eles não eram socialistas, tampouco utópicos, porque todas essas propostas eram profundamente autoritárias. Para vocês terem uma ideia, no centro dessa imagem tem uma construção. Em outros casos, no caso de Considerant, por exemplo, ele nomeia essa construção de Torre da Ordem. E essas comunidades, que deveriam ser limitadas em 3, 5 mil habitantes, eram comunidades onde o tempo e o espaço dos internos, vamos chamar assim, que eram instituições totais, profundamente controladas, o tempo e o espaço eram rigorosamente administrados por bandeiras e gestos e gritos e apitos a partir da Torre da Ordem. Pelo amor de Deus, vamos chamar isso de socialista? Por outro lado, essas propostas não eram utópicas, por uma razão simples, porque elas... Estou tentando passar a próxima imagem aqui. Se a imagem está aparecendo, essa é a Paris haussmanniana. Essas propostas começaram não como um todo, embora algumas experiências tenham sido feitas, mas elas começaram a interferir no tecido da cidade. A haussmannização de Paris é um exemplo. Paris foi arrasada porque tinha-se como o tecido tradicional sendo extremamente problemático à higiene e à saúde pública. Então, o nosso querido Barão de Haussmann, na década de 1970, botou Paris abaixo praticamente. O meu querido e saudoso orientador Bill Hiller tem uma tirada irônica que vai no seguinte sentido. Ele diz, olha, Haussmann fez o que fez em Paris porque tinha pouca avenida para muita burguesia. No fundo, ao fundo e ao final, né, ao fim e ao cabo, tratava-se de adequar a Paris não só às novas relações de classe, mas também ao novo modo de produção. Na medida em que a gente parte da Idade Média de um modo de produção autárquico, onde o mercado era muito limitado, a vizinhança mais próxima dos artesãos, para um mercado de grandes unidades produtivas e grandes unidades de consumo. Portanto, espalhadas pela cidade inteira e que tinham que ser conectadas pelas grandes avenidas que Haussmann implanta em Paris. Essa história continua. Essa história é o mesmo, como me dizia meu querido e saudoso sogro, é a mesma procissão por outra rua. Essa história continua nas cidades-jardins, também a eliminação da grande cidade contínua de Ebenezer Howard, segue pelas cidades-jardins e cidades novas inglesas, e eu gosto de mostrar essa capa do livro de Gordon Cullen, Townscape, porque é uma imagem típica do deserto que é o espaço da cidade nova inglesa, com um senhor desenhando, supostamente, um tecido urbano tradicional na calçada, no espaço público dessas cidades. Então, vocês veem, a história continua, portanto, aquela utopia ela vai se realizando nos interstícios da ordem urbana dominante ao longo do século XVIII, ao longo do século XIX, entrando pelo século XX, até estourar em Corbusier, que propõe simplesmente botar o centro de Paris no chão. Ou seja, Haussmann era pinto, né? Então, o Plan Voisin de Corbusier destrói o centro de Paris. Aqui no canto mais inferior direito da imagem, vocês têm a Ilha de la Cité, e aqui as torres que Corbusier propõe para substituir o tecido histórico da cidade. Pois bem, eu li há pouco tempo um livro fascinante do Daniel Dennett, um filósofo americano, onde ele, inspirado nele, eu proponho um cubo que representa, por um lado, o polo da urbanidade e, por outro lado, o que eu vou chamar o polo da urbanidade, da formalidade, desculpe. Reparem, no canto
inferior esquerdo, vocês têm formalidade, que é esta obsessão, que eu vou dizer que não é centenária, não, ela é milenar, é a obsessão que preside as propostas, desde os socialistas utópicos do final do século XVIII até o Le Corbusier da Unité d'Habitation de Marseille, né, o grande edifício isolado no meio de um parque, que é a obsessão pelo separado, pequeno, uniforme. Isso é um polo que, insisto, existe milenarmente e vou dar exemplos para vocês. No outro polo, eu tenho urbanidade, que é a cidade como tradicionalmente a gente conhece. E eu evito a palavra tradicional porque, na verdade, é uma vertente. Então, eu vou chamar de formalidade e urbanidade duas vertentes ou duas maneiras de a gente organizar as pessoas no espaço e a configuração física dos lugares para abrigar as pessoas no espaço. Pois bem, urbanidade, como eu constituo, é sinônimo do unido, do grande e do diverso. Vocês já vão reconhecer aí que essa ideia está inspirada em Louis Wirth, num ensaio famoso dele, chamado Urbanismo como Modo de Vida. Né? Então, eu tenho uma cidade, eu tenho um assentamento que é contínuo, não é segmentado em partes, não tem descontinuidades, não tem vazios, nem tem barreiras, como, por exemplo, podia ser contínuo, mas podia ser cheio de barreiras, como uma cidade, a cidade dos enclaves de Caldeira, por exemplo, quando ela analisa São Paulo, que é uma tendência atual, ou a cidade dos shopping centers, onde você tem enclaves, ilhas, ou a cidade dos centros administrativos, ou, chegando mais perto de nós, a cidade dos campi universitários, alguns deles cercados, inclusive. Pois bem, é unido, mas é contínuo, é grande, não é? Nenhum medo à grande metrópole, nenhum medo à grande cidade, e é diverso, ou seja, você tem no mesmo assentamento todas as práticas sociais acontecendo. Você tem a política, o jogo de poder, você tem a cultura, você tem as manifestações ideológicas dos mais diversos tipos, você tem a economia, não é? Cidade administrativa como Brasília, por exemplo, não é? É exemplo do uniforme e não do diverso, porque é uma cidade superestrutural, é uma cidade pensada, concebida e que funciona até certo ponto, não é possível funcionar completamente assim, somente para a superestrutura administrativa, política da sociedade, enfim. Então, urbanidade é isso, unido, grande e diverso. Pois bem, eu vou dar mostrar para vocês, comentar rapidamente com vocês, em que medida Brasília é um exemplo, é um estudo de caso absolutamente fascinante para a gente estudar essas coisas. O que eu estou mostrando para vocês é apenas uma imagem que ilustra o número de casos, o número desse fantástico palimpsesto, desse fantástico patchwork, dessa colcha de retalhos, né, que tem os mais diversos tipos de lugares que vocês puderem imaginar. Eu vou dar como exemplo somente dois para ilustrar o que eu vou comentar com vocês. O polo da formalidade. No polo da formalidade, lembrem, aquele pontinho inferior esquerdo do cubo de Dennett, onde eu tenho, né, o isolado, o uniforme e o pequeno, ou seja, a esplanada dos ministérios é um espaço exclusivo para os Barnabés, para os funcionários públicos. É a sede do poder político a nível federal. Há uma pequena concessão, mas ela continua sendo superestrutural. Vocês estão vendo ali na direita a catedral. E mais à direita ainda a cuia do Oscar, que é o Museu da República. Pois bem, esse é o polo da formalidade em Brasília. Mas Brasília tem coisas fascinantes e que são muito pouco conhecidas, e para as quais, inclusive, os arquitetos gostam de torcer o nariz, porque é um espaço não, aspas, esteticamente qualificado. E isso remete à definição histórica do Lúcio Costa, que não é que a arquitetura é construção mais beleza. Enfim, estou sintetizando, mas o espírito é esse mesmo. É uma definição do Lúcio Costa lá dos anos 1930, onde ele diz exatamente isso. Né? A arquitetura é construção mais beleza.
Bom, a Vila Planalto surgiu existe como um remanescente de canteiro de obras, fica a 1.500 metros da Praça dos Três Poderes, dá para vocês identificarem aqui no centro da imagem, mais ou menos, a esplanada dos ministérios. A Vila Planalto é esse círculo à direita. E a Vila Planalto tem de absolutamente tudo. Deixa eu voltar um pouquinho mais atrás. Perdão, o que eu vou fazer agora é outra coisa. Eu vou colocar o PowerPoint e, por favor, Thaís, me diga se ele está aparecendo legal. Aqui está a Vila Planalto e eu vou passear um pouquinho com vocês. Vamos lá. Esses são os lotes da Vila Planalto. É um local extremamente variado, onde eu tenho, vou simplificar e vou correr por conta do tempo, ruas desse tipo e desse tipo. Eu tenho populações de todos os poderes aquisitivos. Vejam como a arquitetura urbana dos espaços públicos abertos às ruas é variada. Eu tenho edificações desse tipo, pasmem, tem de tudo. Desse tipo, pasmem mais ainda, arquitetura mediterrânea, né? Sei lá como a gente pode chamar esse tipo de coisa, ou desse tipo. Pois bem, essa é a estratificação de renda da Vila Planalto. Eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês, onde vocês vão ver como essa coisa varia no Distrito Federal, nesse palimpsesto fascinante que a gente tem no DF. Isso aqui é profundamente surpreendente pelo que a gente vinha pesquisando em Brasília. Mas a surpresa maior é isso aqui, que a estratificação social na Vila Planalto é exatamente quase nos décimos a estratificação social no Distrito Federal. Reparem, vou pular isso aqui, a Vila Planalto em 2000 e 2010, e reparem isso aqui, o Distrito Federal está no canto inferior direito. Reparem como varia com a arquitetura edilícia, com a arquitetura do espaço doméstico, como varia a distribuição de renda. E aqui fica o meu desafio, aqueles que estudam a localização dos poderes aquisitivos na cidade, em função, e vou fazer uma brincadeira, como é costume fazer, em função de 3 aspectos: localização, localização e localização. Reparem que não tem nada a ver em Brasília a distribuição dos vários poderes aquisitivos entre as classes dos ricos, no vermelho, e as classes dos pobres, no azul, e o que está pelo meio. Repare as distâncias, 5 quilômetros, 4, 1 quilômetro, 5, enfim, né, e o Distrito Federal inteiro. Ou seja, a configuração edilícia da arquitetura determinou, eu não tenho medo da palavra, determinou a estratificação social desses lugares onde ela acontece. Mantida essa configuração edilícia, e é a nossa luta, essa estratificação social será mantida assim. Faz 50 anos que a Vila Planalto existe com essa configuração. Faz 50 anos que a estratificação social na Vila Planalto é esta. Vamos passar. Bom, saindo do PowerPoint e voltando às nossas imagens. Bom, e a Covid? E as esquivanças? E evitar que as pessoas se encontrem? Novamente, eu quero mostrar a vocês como essa coisa é velha. Data do Panópticon de Geraldine Bentham, um reformador social do final do século XVIII. Essa é uma imagem que está no livro de Foucault, Vigiar ou Punir. Mas a coisa da esquivança, a coisa da separação, a coisa da evitação ou do desencontro, em vez da coisa do encontro, é tão velha quanto Versalhes, século, não 18, mas 17, mas a gente pode ir um pouquinho mais para trás. Pirâmides do Egito, século 25, aliás, século 17, perdão, 25 a.C., e a gente pode ir um pouquinho mais para trás. Eu acabo de descobrir que Stonehenge, eu sabia que era muito antigo, mas é do século 30 a.C. Ou seja, a gente tem exatamente a mesma coisa, a gente tem o isolado, o especializado para uma certa função superestrutural, não é?
o nada diverso e o pequeno. Portanto, será que a gente vai ter que apostar numa cidade fragmentada como é Brasília? E eu realmente, meu tempo está esgotando, eu não vou poder explorar isso muito com vocês. Brasília é extremamente fragmentada, é extremamente dispersa, é a vice-campeã mundial. A gente adora os estudos comparativos porque eles revelam melhor a identidade do que a gente está estudando. Brasília é a segunda cidade mais dispersa do mundo, só perde para Mumbai, né? Será que a gente vai continuar apostando nos veículos, nas bolhas metálicas, nas quais nós estamos protegidos, mandando os pobres para dentro dos trens, em função da Covid? Reparem esse gráfico, só botei por curiosidade, para mostrar como a Covid está extremamente acelerada ainda em Brasília, porém as áreas mais pobres estão ultrapassando as áreas mais ricas. Vocês veem no amarelo, no amarelo claro e no laranja aqui, né? Será que nós vamos continuar a ter superfícies de asfalto corroendo todo o espaço público? Ou será que nós vamos voltar, né, a milenar, insisto, tão milenar quanto as pirâmides do Egito, a milenar urbanidade de uma Copacabana, onde, como diz uma querida amiga minha que mora lá, e em cujo apartamento nós ficamos frequentemente, a gente não precisa sair do quarteirão para fazer absolutamente tudo que a gente precisa em Copacabana. Para mim, no mundo, este bairro é o suprassumo da urbanidade e é nessa direção que a gente deve prosseguir. Obrigado, desculpe, estourei um pouquinho o tempo. Obrigado, Fred. Foi ótimo, muito boa a comparação cidade moderna, com a urbanidade do Rio de Janeiro, Copacabana. E vai ser muito bom aí ter Paulo, um arquiteto radicado aí no Rio de Janeiro, para, de repente, levantar uma outra questão e a gente discutir aí depois. Paulo, bola tua. Obrigado, Zeca. Prazer de falar com vocês, com os ouvintes. É difícil um professor habituado à aula presencial, de repente, falar com uma tela que não estão vendo as pessoas que estão nos ouvindo, a não ser o Fred e o Zeca, mas vamos sobreviver a isso. O Fred sobreviveu, acho que eu também irei. Vamos para compartilhar a tela. Eu vou explicar um pouco a minha... a minha fala é um pouco diferente do Fred. Eu vou primeiro explicar um pouco de aonde se baseiam os meus pensamentos. A primeira, então, nós desenvolvemos há algum tempo aqui no ProArc, no meu grupo de pesquisa, o que eu chamo de abordagem experiencial, que ela é baseada no Maturana e no Varela, dois pesquisadores chilenos da área da cognição, em que eles apresentam uma série de argumentos com os quais nós comungamos, de que o entendimento clássico de percepção é uma impossibilidade, porque não existe um mundo lá fora a ser percebido com o corpo e uma mente aqui dentro. As coisas acontecem na interação. Eu me incorporo ao mundo, eu faço parte dele, eu não sou um ser extramundo. E é impossível separar as nossas capacidades perceptivas e cognitivas do mundo que habitamos. Isso os modernos fazem. E separam os humanos da natureza, a sociedade da natureza. E isso é um artifício que funcionou durante muito tempo, mas não funciona mais. Então, aí a realidade, entre aspas, entende-se por quê? Porque não existe uma realidade única, como acreditavam os autores que defendiam as verdades absolutas da ciência. Então, ela não existe, ela também não é preexistente, nem independente dos habitantes. Quer dizer, se eu não estou presente, aquilo para mim não significa absolutamente nada. Que realidade é essa da qual eu estou ausente? Então, só me interessam as realidades das quais eu participo. Ou que eu pelo menos, eu comungo através dos meios de comunicação, etc. Então, não existe realidade sem observadores e habitantes. Então, o que acontece é que, como a realidade é uma relação que acontece na minha interação com o mundo, eu tenho um entendimento de realidade
que pode ser diferente do Fred, certamente é diferente do Fred, certamente é diferente do Zeca e de todos vocês que estão nos ouvindo e vendo. Cada um de nós tem as suas explicações para o que nós entendemos por realidade. Então, não existe essa realidade. Então, ela é sempre, a ideia de realidade, entre aspas, ela é sempre dependente das relações envolvendo o ambiente, os seus dispositivos, mais diversos, inclusive a arquitetura, os habitantes ou observadores. E aí eu trago essas 3 imagens, que eu acho muito interessantes. A primeira do Quino, que eu adoro, um cartunista que eu estou relendo, inclusive, Mafalda, nos meus horários de ócio aqui durante a quarentena. Eu acho que ela dispensa comentários. Tanto essa do Quino quanto a do outro lado do Escher, que é a galeria, em que o quadro se mistura com a realidade. Se diferenciam da outra do meio, onde o violinista está de um lado do Rio Hudson com Nova York ao fundo. Essa imagem, para mim, representa o que é a ciência tradicional, que é o distanciamento crítico, essa possibilidade de eu falar de uma coisa que está fora de mim. Eu não entendo, eu sou que nem o motorista que está esbaforido, segurando o edifício, ou então a pessoa visitante da galeria que está lá misturado, para fazer misturou com o quadro. Então, Paulo, desculpa te interromper, as imagens que você está projetando não estão aparecendo na tela, eu acho que o pessoal também não deve estar vendo. Mas eu botei... Escura. Mas eu acho que agora, o problema era ela com a... Não, agora está. Agora tá. Ela só apareceu agora? A anterior não apareceu, ficou só um... Não, essa só estava nessa, não mudei a imagem. Eu estou na primeira imagem. Só apareceu agora. Então tá, vamos lá. Tá bom. Então, desculpa, então, são as falhas do aprendizado. Então, a ideia que eu vou traduzir é o seguinte. Quando vemos, ouvimos, tocamos, saboreamos ou cheiramos... As imagens não estão... Entrou agora. O corpo e a mente e o ambiente performam múltiplas realidades. Mesmo pessoas em um mesmo ambiente performam realidades diferentes, porque elas vão entender aquele contexto em que elas estão de formas diferentes em função da sua história de vida, dos seus interesses, etc, etc. Então, a questão da experiência ela é muito marcante, eu adoro esse exemplo da doçura ou da acidez de uma laranja. Paulo, desculpa de novo, quem está manipulando a tua imagem é a Thaís no backstage. É você ou a Thaís? Acho que é a Thaís. Aí você... Eu pensei que era eu que ia manipular, eu estou manipulando aqui no mas eu acho que não está funcionando com você, aí eu acho que ela que está fazendo isso lá no backstage. Mas só você avisar, pode mudar a imagem, muda o slide. Que ela ok. Muda. Então passa para o slide que tem uma criança chupando laranja no canto direito, inferior. A imagem já está na tela, Paulo. Acho que o Paulo caiu, né? Será que o Paulo... Acho que o Paulo caiu. Thaís, está me ouvindo? O Paulo caiu? E se for, eu engato uma conversa aqui com o Fred. Certo, Acho que, Fred, então, vamos engatar uma conversa enquanto o problema técnico lá do Paulo é resolvido. Você está sem microfone, aperta teu microfone. Beleza. Pronto. Entra aí, eu acho que ela estava com... Agora está ouvindo, né? Estou ouvindo. Eu acho que o pessoal também deve estar todo mundo ouvindo. Tá, beleza. Fred, vamos eu acho que nesse mundo aí de incerteza que nós estamos vivendo, talvez nunca antes na história, eu acho que se tem um consenso é que a gente não vai sair igual, aí o mundo vai ser outro quando acabar essa pandemia, né? Você tem aí profissionais de todas as áreas fazendo milhões de lives discutindo esse tema,
e meio consensual de que vai mudar, o mundo vai ser outro em termos tanto social, político, econômico, cultural, e esses fatores todos, talvez o local onde haja mais interação desses fatores todos seja exatamente nas estruturas urbanas, né? Então, eu acho que é inexorável a gente imaginar que as cidades elas vão mudar, né? Vão ser modificadas, né? A gente não ninguém está fazendo futurologia, é evidente que quem disser que sabe o que vai acontecer com a cidade está mentindo, né? Estamos no meio de uma pandemia, e aí o que a gente vai fazer aqui é só levantar algumas hipóteses, explorar um pouco e discuti-la para tentar entender o que está acontecendo e o que vem pela frente. Você colocou na sua apresentação já aquelas reformas lá do meados do século XIX, né, com Haussmann, em Paris, e que a gente aqui também quase que importou, talvez de uma forma um pouco distorcida, como a gente sempre faz, país de periferia. Rio de Janeiro, 1915. Isso, Rio, Salvador, aqui Recife. Né? Claro. E é fato, né, Fred, assim, a gente olhando a história do urbanismo, a gente percebe claramente que talvez os dois grandes acontecimentos que gera um impacto a ponto de mudar um modelo urbanístico, um paradigma urbanístico, são as epidemias e as guerras, né? Nesse caso aí, você tinha essas reformas reformas urbanas da virada do século XIX para o século XX, início do século XX aqui no Brasil. Apesar do poder público estar querendo aparentar desenvolvimento, né, das cidades e tal, existia claramente um combate também a grandes epidemias, né? Não era o Covid-19, mas era a febre amarela, era a varíola, uma série de epidemias que estavam sendo enfrentadas naquele momento. Ali houve uma transformação, né, o que se chama de urbanismo higienista, o urbanismo sanitarista, onde uma série de, por exemplo, apesar de a intenção ser positiva e trazer alguns benefícios para os habitantes, mas houveram alguns subprodutos que trouxeram a longo prazo bastante danos, né? Por exemplo, essas reformas urbanas do início do século trouxe as primeiras favelas, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, e aqui também, havia muitos cortiços onde a população mais pobre viviam, foram derrubados, né? A expulsão branca ocorre, né? A valorização do território acontece. Voltaram milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas, muitas para periferias afastadas, sem desprovida totalmente de infraestrutura urbana, e muitas dessas pessoas preferiram ficar próximo do centro, mesmo em situação de informalidade e de muita precariedade, né, que viraram as favelas, né? Depois também, já indo para a Europa, no pós-guerra, na Segunda Guerra, também que várias cidades foram totalmente destruídas, Londres, Roterdã foi totalmente destruída, houve aquela necessidade de se reconstruir a cidade de uma forma rápida também. O que se discutia na academia era o movimento moderno, era o urbanismo moderno, que não tinha tido ainda uma chance concreta de aplicar, pelo menos numa escala urbana, né, os princípios do urbanismo moderno, e viram ali naquelas cidades um grande laboratório vivo, né, de testar todas aquelas teorias. Aí também havia uma intenção excelente de criar uma cidade igualitária, né? O movimento moderno tem uma narrativa bastante coerente e louvável, né? Mas também trouxeram subprodutos maléficos, né, para as cidades. Ficaram cidades totalmente desenhadas para o carro, rodoviarista, criou-se uma grande plataforma de fluxo intenso que afastou as pessoas da rua, né? As pessoas começaram a usar a cidade apenas para sair de um ponto A e ir para um ponto B, e a convivência passou a ser muito mais dentro dos espaços internos, né, da arquitetura do que nos espaços públicos. Então, houve um lado desse novo modelo, né,
E veio aí, já na década de 60, você mostrou aí o Gordon Cullen, tal, um momento aí da Jane Jacobs de discutir esse movimento moderno, o urbanismo moderno, e trazer de novo a escala do pedestre, a escala da cidade mais compacta, de uma densidade maior, que a insustentabilidade dessa escala da cidade moderna, espraiada, né? Então, voltou toda essa importância da infraestrutura pedonal, de calçadas, espaço público e tal. E esse novo urbanismo, vamos chamar assim, eu não gosto muito desse termo, tem alguns profissionais que chamam de novo urbanismo, ele tem como conceito principal a vitalidade urbana, né? Então, ele prega a necessidade de uma interação mais diversificada possível entre seus habitantes, em termos de classe, de cultura e tudo. Como é que você vê? Aí vem a pergunta provocativa. Será? Você coloca que não no final da sua apresentação, mas será que essa nova maneira, esse novo modelo, esse novo paradigma do que é uma cidade contemporânea, como deve funcionar uma cidade, de ser compacta, de ser densa, de botar as pessoas na rua, uma Copacabana, né? Será que isso vai ser questionado a ponto de a gente mudar o modelo, ter um novo modelo? Será que a gente vai conseguir adaptar esse modelo a tudo que a gente está vivendo? Porque isso, de uma certa forma, conflitua com essas estratégias, né, de combate à epidemia, que é o isolamento social, né? Então, como é que você vê isso? Você vê um risco grande de acontecer isso e de ter um retrocesso a uma arquitetura mais espalhada? Afinal de contas, por exemplo, o nível de contaminação que uma pessoa tem dentro de um transporte público de massa, que é um elemento importante nessa cidade mais compacta, nessa cidade contemporânea, é maior do que num carro, né? Onde as cidades são mais espalhadas, no carro o cara corre menos risco. Então, alguns valores do urbanismo que foram deixados para trás no movimento moderno e estão sendo assumidos, será que eles vão ser questionados e a gente corre o risco de regredir para esse movimento? Olha, Zeca, você levantou uma série de problemas, mas eu acho que quando se equaciona a pandemia com o espaço da cidade, eu acho que a gente erra o alvo, né? Você e eu andamos pelo planeta inteiro e conhecemos cidades medievais cujo tecido era exatamente o tecido das cidades em que aconteceram as pestes, na Idade Média, né? As cidades onde aconteceram as grandes cirurgias urbanas do início do século XX, essas cirurgias urbanas, agora o Paulo voltou. Eu acho que é melhor a gente voltar ao Paulo, né? Vamos voltar para o Paulo. Depois a gente retoma o ponto. Bem-vindo, Paulo. Desculpem aí a situação toda, mas voltando aqui a laranja, né? Você caiu da cadeira, não, né? Foi só o Wi-Fi, né? Olha, em 2 meses de pandemia, nunca a internet caiu totalmente. Hoje foi a primeira vez, Lady Murphy. Desculpem todos. Bom, então a ideia que eu queria trazer é que a minha relação e meu entendimento de urbanidade é igual a saborear uma laranja. É uma experiência que cada pessoa tem a sua vivência e que ela é muito difícil de ser explicada com conceitos previamente estabelecidos ou com teorias que explicam parte das coisas, mas não explicam tudo, assim como é impossível escrever um texto sobre a doçura da laranja ou a acidez da laranja. São situações que as pessoas vivenciam e é muito difícil explicar isso. Bom, então pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui eu tenho um exemplo interessante para reforçar a questão da realidade. Quando a gente fala de urbano, nós falamos em um mesmo momento do século XXI, de cidades praticamente pré-históricas, cidades absolutamente modernas, cidades para os deuses. O Fred me desculpe, mas eu estou usando aqui 3 imagens dele, né, que vocês já viram, inclusive, a da direita de cima da visita do Papa, a do meio, que é de Teotihuacan, e a da esquerda de Brasília. Em cima nós temos o acampamento Tuareg, nós temos uma cidade enterrada, que são ambas da África. Nós, à direita do Teotihuacan, temos Nova York.
Embaixo temos Mykonos, uma outra cidade grega, uma praça, um acampamento de beduínos e Veneza. Eu tinha atualizado essa imagem na última hora, uma pena que tinha colocado, faltou a Rocinha, faltou a favela, faltou um acampamento de imigrantes na Grécia, os imigrantes da Ásia na Grécia, que são exemplos de urbanidade ou desurbanidade e exemplos de cidade. Isso tudo é cidade, em pleno hoje. Então, cidade sem água, sem luz, etc. Então, quando a gente fala de realidade, de qual delas nós estamos falando? Como é que é possível acreditar que é possível falar em realidade no singular? Não dá. Passa o próximo, por favor. Esse é um exemplo curiosíssimo que eu trago, porque eu presenciei isso ao vivo a cores. Isso aqui era um folder do Memorial do Carmo, o primeiro crematório do Rio de Janeiro. Atentem para o que está escrito à direita. Memorial do Carmo, o primeiro cemitério vertical do Rio de Janeiro e único com qualidade de vida. Precisa falar alguma coisa ou basta isso? Na época eu fazia avaliação pós-ocupação, fiquei louco de vontade de fazer uma avaliação pós-ocupação com os habitantes do Memorial do Carmo. O problema era como é que eu me comunicava com ele. Eu teria que procurar, talvez, os espíritos, algum médium que pudesse baixar um santo e a gente conversar e trocar ideias. Mas parece mentira, mas durante 2 anos esse folder era distribuído para as pessoas que frequentavam o Memorial do Carmo. Os vivos que iam lá, não os mortos, claro. Pode passar o próximo. Só para mostrar que realidade é uma coisa muito surreal, às vezes. Bom, a exemplo do que eu já falei, então, a minha ideia é de que urbanidade é uma relação, ou um processo que é vivenciado no ambiente, né? E que o sentimento de urbanidade, ele é um sentimento que ele transcende a qualquer mera conceituação que eu queira fazer. Se é uma experiência que eu vivencio, ela não cabe nos conceitos. Ela tem uma materialidade, ela tem humanidade, ela tem essas coisas todas, mas ela não se resume só a isso. Ela mistura ambas com mais outras coisas, com mais outros atores envolvidos que não estão presentes. Os nossos sonhos, delírios, desejos, nossas neuroses, tudo isso participa do processo do que eu chamo de urbanidade, desse sentimento. Então, as cidades e lugares, elas podem emocionar ou elas podem nos causar desprezo, asco, nojo. Eu acredito que o Cabral, quando fez os teleféricos nas favelas, ele tinha vergonha de que os turistas passassem pelo mau cheiro das vielas, da favela, da Rocinha, do Morro do Alemão, então botava o teleférico, que agora não funcionam mais quase nenhum deles. Então, essa é uma situação que ela acontece. Por isso, inclusive, no artigo que eu escrevi do livro, que o Fred também é coautor, eu escrevi que urbanidade tem que ter um tracinho para desurbanidade do lado, porque o que é urbanidade para mim pode não ser para os outros. Por exemplo, aqui na minha rua, General Vicério, Rio de Janeiro, tem cachorros a dar com pau, cachorreiros a dar com pau. Quando a gente caminha, e eu caminho na calçada todos os dias, quando não tinha pandemia, tem horas que eu não consigo caminhar porque tem tanto cachorro, tem tanta guia de cachorro, e cachorreiro conversando, fazendo convenções sobre cachorros e correlatos, que a gente não consegue caminhar na rua. A gente tem que pedir licença para caminhar na calçada. Então, são situações que para mim, são de desurbanidade. Para os cachorreiros, deve ser uma urbanidade plena, para os cachorros também. Então, essa situação, tudo acontece ao mesmo tempo. Ontem de noite, tinha um grupo de jovens sentados aqui na frente do meu prédio, conversando, sem máscara, sem nada. Quer dizer, para mim, no momento atual, isso é desurbanidade. No entanto, era tudo que nós achávamos que era urbanidade algum tempo atrás, que o Fred já tocou muito bem. Então, essas questões todas, essas contradições, elas estão presentes, por exemplo, naquelas várias cidades que eu mostrei, vários exemplos de urbanidade de cidade, de urbanização em cidade, dos acampamentos, tuaregs, etc. Isso tudo são situações que nós vivenciamos. É claro, ali embaixo eu coloquei algumas que são, para mim, lindíssimas, né? Que é São Marcos, Siena e a cidadezinha de um filme tcheco, que eu nunca sei o nome, eu não consegui. Um Dia um Gato, um filme dos anos 60, que o Fred deve ter visto, não sei se o Zeca viu. É um filme interessantíssimo de um gato que via a aura das pessoas e aparecia as cores da... É um filme bem surreal, mas era nessa cidadezinha da Tchecoslováquia. Isso tudo são ideias que estão por trás de urbanidade. Pode passar o próximo, por favor. Então,
a questão da urbanidade, se a gente for posicionar a morada na cidade, a qualidade ou condição de vida urbana, vai por aí. E ela pode ser muito diferente do que os conceitos que usualmente utilizamos para interpretá-la. É bem verdade que quase todas as cidades cabem nos conceitos, mas nem tudo que está dentro delas, da sua vida, caberá, pelo que já foi exposto, como a doçura da laranja. Então, essa ideia de urbanidade e desurbanidade, ela é uma ideia em movimento, ela está constantemente sendo... Mesmo eu posso mudar instantaneamente, assim como um adolescente discute a namorada, eu posso mudar minhas ideias sobre urbanidade. Uma coisa que eu sempre achei que era urbanidade passou a não ser mais. Por exemplo, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, era porque o Rio de Janeiro era a cidade, que a minha mãe era carioca, nós vínhamos todos os anos de julho para cá passar férias, e para mim era a cidade que eu me sentia eu. Lá em Pelotas, onde eu morava, eu era bisneto de um cara importante, neto do cara importante e filho de um político. E eu saía na rua e eu era tudo aquilo. Eu caminhava na rua com todos aqueles pesos atrás de mim. Né? E era muito complicado. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu passei a ser um ilustre desconhecido, eu achei o máximo. Então, o Rio de Janeiro era isso quando eu vim para cá com 18 anos. Hoje eu tenho minhas dúvidas. Eu voltei a Pelotas, passei 4 anos trabalhando lá, e hoje eu acho que eu preferiria morar em Pelotas. Mas a minha família está aqui, então eu fico por aqui. Então essas ideias vão mudando, a minha ideia de urbanidade vai mudando com o tempo. Então, repetindo aquela frase que eu coloquei lá no início, quando vemos, ouvimos, tocamos, saboreamos ou cheiramos, e tudo isso participa da urbanidade, os cheiros, os sabores, né? O corpo e a mente e o ambiente performam múltiplas realidades. Pode passar o próximo, por favor. Eu acho que o próximo é o último que eu vou apresentar. É uma brincadeira, mais uma vez eu volto ao Quino. Eu acho esses dois exemplos emblemáticos. Eu não sei se a resolução está suficiente para vocês entenderem. No primeiro é um senhor distinto, sendo vestido pelo seu mordomo. Aí ele sai na rua e fica olhando estranhamente para um hippie, né? E aí olha de novo estranhamente para uma outra riponga de casacão, dá uma esmola para um pobre, e depois ele entra, se paramenta todo para entrar no tribunal. E eu pergunto qual é a diferença dele para os hippies que estão lá com bola. E ele lá estava olhando as pessoas com cara estranha. Então, a questão do contexto. Então, tudo, do outro lado, é a mesma coisa. É uma situação muito curiosa, porque lá no fundinho, no meio da imagem, embaixo, tem um chuveiro pingando. Né? Então, depois tem as senhoras tomando chá, com uma cara completamente estarrecida, e um senhor muito distinto que saiu do banho pelado, no meio de quadros de nus. Esses contextos, o que é urbanidade nesses contextos? O que seria a visão de urbanidade que nós teríamos? Eu tenho certeza que essas duas imagens e a brincadeira que eu faço com elas devem provocar alguns desconfortos em algumas situações curiosas em outros. Então, na realidade, é muito complicado se falar em urbanidade nesse momento, porque exatamente quando nós temos essa situação de tudo aquilo que era bom fazer, que se entendia que seriam as questões culturalmente aceitas como de urbanidade, de convívio, de afetos, etc., ela hoje, nós estamos numa situação que o Latour coloca muito bem. O Latour diz o seguinte: pela primeira vez em anos, 1 bilhão de pessoas presas em casa encontram esse luxo esquecido, tempo para refletir e assim discernir o que normalmente e desnecessariamente os agita, em todas as direções. Vamos respeitar esse longo e doloroso e inesperado jejum. E ele tem uma outra citação nesse mesmo texto, que também acho muito curiosa, que é quando se fala na guerra, né? Que nós estamos em guerra com o vírus. Ele diz o seguinte: a guerra com os vírus ela é tão injustificada na crise de saúde, ela pode ser verdade. Mas se nós colocarmos um plano de uma crise do ponto de vista da ecologia, do ponto de vista, nós estamos lutando contra o vírus na visão da lógica da saúde, que é o que o nosso governo tem falado. Estamos em guerra contra o vírus. Se nós olharmos essa mesma pandemia pelo olhar da ecologia, e o Latour diz o seguinte: a situação é tragicamente revertida na mudança ecológica. Dessa vez, o patógeno, cuja terrível virulência mudou as condições de vida de todos os habitantes do planeta, não é o vírus, é a humanidade. Porque, segundo os ecólogos, né, essa patogenia e quase todas as outras pandemias que aconteceram, elas acontecem quando nós exageramos na nossa ideia de controle insano da natureza, de exploração da natureza, e a natureza reage. Então, na realidade, o vírus é uma reação da natureza a uma forma
inadequada dos humanos se comportarem nas suas relações com a natureza. Então, eu acho que então, nesse momento, o vírus está nos alertando para a nossa desurbanidade em relação à natureza, ou a nossa desnaturalização, não sei como é que seriam os termos, né? mas essa perspectiva. Era essa a minha provocação. Eu acho que, nesse momento, o que nós temos que fazer não tem receita de bolo, não se sabe o que vai acontecer, não se tem ideia de futuro. Então, o que nós temos pela frente é pensar em alternativas. A ideia de voltar ao que era não faz sentido. É uma insanidade achar que, se nós voltarmos ao mesmo sistema, achando que tudo que importa é o desenvolvimento, a produção, isso aí vai continuar provocando novas pandemias cada vez mais fortes. Nós temos que repensar. Eu acho que era muito bom uma lida no livro aqui, vou pegar ele aqui, do Krenak. O Krenak escreveu um livrinho maravilhoso, em que ele mostra a visão da cosmologia dos índios em relação ao mundo, à natureza, aos espíritos, aos outros seres que habitam, como eles convivem com isso, e mostra a insanidade da nossa visão. Acho que está na hora de a gente começar a olhar o mundo com outros olhos. A urbanidade precisa ser completamente repensada nesse momento. Acho que, em termos de provocações, seria isso que eu tinha a dizer. Lamento as interrupções, né, que a internet provocou. É um ator não humano que se faz presente na nossa vida. A gente costuma dizer que tudo é em sociedade, nós estamos em rede social. Essa rede social de social tem mínimo, ela é rede sociotécnica, ela é completamente tecnológica. Nós estamos conversando e interagindo através dos dispositivos tecnológicos, que não são humanos. E estamos interagindo socialmente. Exatamente. Obrigado, Paulo. Foi ótima colocação, provocativa, né? Retira isso, falando com o arquiteto, você retira o conceito de urbanidade do espaço físico e leva para o ser humano, né? Isso para... eu diria o seguinte, eu posso falar só, eu não retiro, apenas o seguinte: o ser humano compartilha a urbanidade com todos os outros elementos que constituem o ambiente, os edifícios, a natureza, os animais. Eu sempre brincava, quando eu falava da Pires de Almeida, onde eu morei, que tinha os morcegos, que na época, eu não sei em que época do ano, que eles ficam muito, acho que é quando começa a aquecer, eles faziam uns voos rasantes nos meus prédios que pareciam aviões dos filmes de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam exercendo a sua urbanidade, e nós morrendo de medo dos morcegos, porque nós humanos temos medo de morcego, a maioria das pessoas, a não ser os chineses, dizem que comem, né? Mas eu acho que eles só gostam deles depois de mortos, em vivos eu não sei se eles gostam. Mas essa situação, nós não retiramos, os humanos se juntam com outros, se associam com outras coisas que não apenas as nossas ideias. Paulo, quando você saiu do ar, eu iniciei uma conversa com o Fred, só que a minha pergunta foi tão grande que, quando o Fred começou a responder, você voltou, a gente interrompeu a conversa para você fazer a apresentação. Eu vou fazer uma síntese muito rápida que eu falei com o Fred, porque daí eu botaria vocês dois para responder e discutir em cima desse ponto. Vocês dois tocaram na apresentação de uma forma ou de outra nisso, mas o que eu falei com o Fred foi mais um panorama rápido da história do urbanismo, e mostrando essa relação desses dois grandes acontecimentos de epidemia e guerra na transformação dos paradigmas urbanísticos, dos modelos urbanísticos e tal. Ele fala no urbanismo de Haussmann, de Paris, veio aqui para as reformas urbanas aqui do início do século das principais cidades brasileiras. Houve a modificação de modelo, né? Acaba a cidade colonial e entra a cidade eclética, a cidade com grandes avenidas, e tudo também em função de um combate a epidemias, né, que havia na época. Depois a Segunda Guerra Mundial, na Europa, vem o urbanismo moderno e se implanta, sai da academia e é implantado na realidade. Uma série de críticas ocorrem, nasce esse urbanismo mais compacto, que é o urbanismo contemporâneo, que hoje eu acho que é quase consensual entre arquitetos e urbanistas, que esse é o urbanismo que nós devemos seguir, né? Da vitalidade urbana, da cidade compacta, do sistema de transporte público de massa, competente, articulado,
muita interação, diversidade, interação nos espaços públicos, e essas estratégias, que, aliás, é a única estratégia, né, que o poder público, pelo menos o brasileiro, tem anunciado até hoje, é a gente se esconder do vírus. Não vi nenhuma estratégia mais que trouxesse alguma reflexão. É apenas esconder do vírus para passar, para não estourar o sistema de saúde, que, por sinal, já era muito ruim antes disso tudo, né? Mas aí é outra história. A minha pergunta para o Fred é até que ponto a gente corre o risco de retroceder essa coisa de não, o carro é mais seguro, você dentro do metrô, dentro do ônibus, é mais fácil você ser contaminado. E, afinal de contas, esse tempo que a gente vai ficar, porque a cidade, a modificação, a transformação da cidade, desses modelos urbanísticos, quem faz é o ser humano, é a nossa cabeça. E a gente está vivendo uma experiência aqui que certamente vai ter um impacto psicológico em todos nós, né? Não vai ser assim, de repente, que o governo vai falar assim, acabou a epidemia, tem uma linha, e a gente vai voltar e vai retornar a ser como era, e a cidade vai ser como era. A gente vai estar diferente. E aí a minha pergunta era nesse sentido, se vocês acham que isso existe um risco, porque se a gente for comparar, até o Fred colocou um slide que me surpreendeu, mostrando, eu não consegui ver que estava pequeno aqui na minha tela, mas a velocidade de contaminação de Brasília, porque até então o que eu tinha visto é que Brasília era um dos melhores desempenhos, era Brasília. Então, se a gente comparar, por exemplo, Brasília, né, que representa mais principalmente o plano piloto, né, onde a contaminação é menor, a velocidade da contaminação é menor. É evidente que tem questões envolvidas. É maior? O contrário, é enorme. É enorme. No plano piloto. No plano piloto e no Lago Sul. O plano piloto é a maior relação de contaminados por 100 mil habitantes de todo o Distrito Federal. É impressionante. Isso me surpreende, porque eu tinha imaginado assim, Brasília está mais protegida até por esse urbanismo moderno de pessoas mais afastadas. Pois esse é o meu grande argumento, Zeca. Esse é o meu grande argumento. Brasília seria o estereótipo da cidade em que esses problemas de contaminação seriam minimizados. E não está acontecendo. Não está acontecendo. O que você tem no Brasil, por exemplo, tome Belo Horizonte. Belo Horizonte, sim, é uma das capitais que tem controlado melhor isso. E se você tomar internacionalmente, você tem exemplos extremamente disparatados, porque vai depender das políticas implantadas, por exemplo, nos países nórdicos. A Suécia tem um péssimo desempenho, a Noruega tem um excelente desempenho, em mesmos tipos de cidades, entendeu? Então, o mesmo modelo de urbanismo, né? A mesma morfologia, tecido. Mesma configuração, tudo. Mas foram estratégias de política pública e de política de saúde pública completamente diferentes. E isso fez toda a diferença. Então, você não vê nenhuma ligação da configuração da cidade nessa... Eu vejo, pelo contrário, eu vejo um CQD, como queríamos demonstrar. Ou seja, rarefação, dispersão, né? É péssimo, continua sendo péssimo, e a gente tem que continuar na mesma luta que vinha, no sentido de uma cidade... Eu tenho muito cuidado de usar a palavra sustentável, até pelo fato de que sustentabilidade virou, não é, uma panaceia para resolver todos os males. Então, você tem sustentabilidade ambiental, econômica, social, política, enfim, eu evito esse tipo de coisa. Mas o fato é que nós temos custos sociais e econômicos numa cidade dispersa como Brasília extremamente elevados. E no dia a dia, e que isso impacta violentamente a população. Se eu pudesse dar só um exemplo para vocês, eu estava consultando minhas tabelas no último livrinho, só esse exemplozinho aqui. Baseado numa tese brilhante do Patrick Zequin, um ex-orientando meu, que terminou a tese dele em 2014, repare, a distância média das camadas de renda inferior ao centro urbano de Brasília, a distância média entre casa e trabalho é de 25 quilômetros. Numa cidade de população semelhante, como Fortaleza, é de 7. Ou seja, aqui eu tenho 3 vezes mais a distância. Você imagina o custo enorme social e econômico que isso implica. Nos trabalhos, e só para fechar, nos trabalhos que nós realizamos, não só em relação às capitais brasileiras, mas também às cidades do mundo inteiro, a relação entre a variável tarifas ou custos
de transportes coletivos e dispersão é extremamente alta. Quanto mais dispersa a cidade, mais altas são as tarifas de transportes coletivos. Independentemente do fato de que, às vezes, a gente tem máfias de transportes coletivos, blá, 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 problemas de monopólio, etc. e tal. Mas uma coisa é inegável, é a planilha de custos. É a planilha de custos, né? E quando você tem a cidade dispersa, você tem planilhas de custos muito mais elevadas. Então, a gente, um pouco a linha de pesquisa que a gente desenvolve é muito por aí, sabe? São aspectos, não são contraditórios com os aspectos que o Paulo levanta, mas são aqueles aspectos que você pode eventualmente mensurar, se bem que também não mitifico a quantificação, mas você pode mensurar e a gente tem, digamos, concentrado esforços nas variáveis quantitativas, que se traduzem em qualidade de vida. Enfim, só para fechar por enquanto. O que eu tenho a dizer é o seguinte, é que eu acho que a situação, todas essas situações que acontecem, por exemplo, Porto Alegre é outra cidade que está também, outra metrópole, que está com um excelente desempenho. Aliás, o Rio Grande do Sul inteiro está. Tem apenas Passo Fundo, que é uma cidade que, por um acaso, foi contaminado, soube por uma orientada minha, que foi contaminado um frigorífico, que tem 400 casos de incidência e não sei quantas mortes. É a cidade que tem maior número de mortes, número absoluto, inclusive do que Porto Alegre, uma cidade de 300 mil habitantes. As outras cidades todas, em Pelotas teve uma morte de um pernambucano que apareceu por lá, já contaminado e morreu lá. Então é uma situação curiosa, né? Quando se esperava, inclusive, que com o frio chegando, o sul seria o mais problemático. É curioso isso. Bom, mas eu acho o seguinte... E o problema é todas, né? Isso, pois é. Eu acho que a questão toda, só reforço os meus argumentos. É o seguinte, que nós não vamos conseguir explicar isso pelas lógicas tradicionais da ciência, porque são comportamentos. Isso está envolvido, por exemplo, há pouco tempo saiu uma matéria de que nos Estados Unidos as pessoas confinadas são as mais contaminadas. Por quê? Porque provavelmente não fazem a higiene correta quando chegam em casa, não limpam direito as coisas. Então, quem é que controla isso? Então, são situações muito difíceis. Então, acho que nós vamos levar anos, se é que um dia vamos conseguir entender um pouco mais dessa lógica. A minha esperança é que se encontre a vacina. Enquanto não se encontrar a vacina, nós estamos ferrados, eu acho. Mas eu acho que nós não vamos conseguir explicar pela lógica da ciência. Por qualquer uma delas. Os médicos estão procurando, não se conhece, o vírus ainda não se tem estudo de caso, então vai levar tanto tempo para procurar isso, que acho que realmente o que tem que se fazer nesse momento é ser desurbano. É uma urbanidade invertida. Vamos ficar em casa, fazer todas as precauções para evitar a contaminação e disseminação. Mas é claro que lugar, por exemplo, no Rio de Janeiro, Copacabana, dos bairros da cidade do asfalto, é o que tem maior incidência de Rio de Janeiro, Copacabana e Campo Grande. As favelas não têm mapeado. Eu acho que deve ter casos muito grandes, mas as pessoas estão morrendo lá. E a Barra? A Barra também está alta. A Barra também está alta. Está mais alta que vários outros bairros da Zona Sul. Mas o interessante é que há um delay, né, Paulo? A crise, a pandemia chegou nos ricos. Chegou nos ricos do exterior. Aqui em Brasília é claríssimo. Ela chegou no Lago Sul, que é a área mais rica da cidade. Claro, os viajantes. Piloto. E agora é que ela está chegando na periferia. A tragédia na periferia vai ser total. Agora é que vai começar. Porque você não tem condições de isolamento. Simplesmente tem como um texto que um grupo de membros do nosso grupo de pesquisa fez também, as condições de isolamento na periferia de Brasília são simplesmente impossíveis. Você tem uma superpopulação de número de habitantes por cômodo. Como é que você vai fazer o isolamento social numa situação habitacional de espaço doméstico como essa? Impossível, no way. Mas eu acho que você pediu... Não, complete, Paulo. Não. Fala que depois eu falo. Eu ia fazer apenas um comentário que, da mesma forma, você pediu isolamento para a classe social mais baixa, tem, além desse problema de eles morarem em casas mínimas com várias pessoas, você tem a questão da renda, né? Você essa pessoa tem uma renda quase que diária. Essa pessoa passa 3 dias
sem ter renda, ele quebra, né? Então, ele é obrigado a sair, né? Quer dizer, tem uma relação intrínseca aí do poder aquisitivo, da classe social e da própria configuração espacial que ele vive, né? Que tem essa relação direta, né? Agora, Paulo, você coloca assim essa provocação, né? Porque a urbanidade, né, que é o tópico de hoje, é um termo difícil de definir, né? Até porque se você pegar aí a literatura de urbanismo, desenho urbano das últimas 2 décadas, eu acho que talvez esse termo seja o que mais aparece em todas Porque é uma relação, a urbanidade é uma relação, na minha visão, é uma relação, assim como um casamento, como um amor, como... define isso. Não existe, é indefinível. Acho que a gente vive, a gente experiencia, que nem a laranja. Mas então, existe essa indefinição, vamos dizer assim, né, ou essa definição mais abstrata que a gente não consegue segurar. Vem a origem da palavra da civilidade, né? Então ela vem, por isso que eu me lembrei de fazer esse comentário, porque você, na tua apresentação, você desloca, né, a urbanidade do espaço e você condiciona, não é que você tira do espaço, como você falou, mas você condiciona a quem está usando o espaço, né? E se a gente for para a origem da palavra urbanidade, ela vem de civilidade, ela vem do comportamento humano, né? A pessoa que tinha urbanidade era a pessoa educada, que sabia, porque vinha o deseducado vinha do campo, né? Essa é a origem mas passou a ser uma coisa muito mais conectada com a materialização e a configuração do espaço, né? É como se fosse uma via de mão dupla. Você dá as condições, a propriedade para que aquele espaço ofereça uma urbanidade, e aquilo ali faz com que as pessoas que utilizam aquele espaço passem a ter mais urbanidade, e aí um ciclo vicioso, como também é o contrário, da desurbanidade, né? Isso aí, em parte, é verdade. Eu vou te dizer pelo seguinte, é uma pena que a maioria de vocês não deve conhecer a Pires de Almeida, a rua aqui no Rio de Janeiro, onde eu morei. A Pires de Almeida é uma rua, eu tenho alguns artigos escritos sobre ela, inclusive, é uma rua que tem todos os princípios do bom desenho urbano. É um conjunto de edifícios construídos pela Sul América nos anos 20, com um arquiteto francês. Tem uma cara de Marseille, parece um conjunto de habitações de Marseille, na França. Aqueles apartamentos que tinham 4 empregadas no sexto andar, lá em cima. E tem todo... Agora, as pessoas estão estacionando os carros nas calçadas, fazendo festas na pracinha, inclusive não moradores, festas com som altíssimo. Sábados, ocupam as tardes inteiras de sábado. Então é o seguinte, não adianta o desenho urbano ser bom se as pessoas não lidam de uma forma civilizada com ele. Desculpa, então, Paulo, mas o desenho urbano precisa ser bom e nós temos critérios para avaliar o bom desenho urbano. Claro, o desenho urbano ele não vai determinar o uso de ninguém, como pensavam os nossos queridos mestres pioneiros do movimento moderno, que achavam que do lápis ia brotar uma nova sociedade. Não, o desenho urbano não faz isso. Mas o desenho urbano cria condições ou não cria condições para a civilidade. Aí eu diria que facilita. Ele facilita, mas ele não é tudo. Por exemplo, a arquitetura, como o Zeca estava colocando, nós temos 2 lados dessa moeda, como sempre, né? Nós temos a arquitetura e nós temos as pessoas, né? São 2 coisas diferentes, sim, não vamos dizer que são 2 coisas iguais. A arquitetura é o lugar físico, é a configuração física do lugar que tem certas propriedades e que afeta a nossa vida. Claro, não é? Eu sinto frio ou calor, para dar um exemplo banal aqui nessa casa. Felizmente, na nossa casa, a gente nunca sente calor. Mas, enfim, isso é arquitetura. A outra coisa são as pessoas. E as pessoas têm estilos de vida que combinam ou não com as possibilidades e as restrições que o lugar impõe. Mas o lugar impõe. E eu acho que a tarefa da pesquisa, a tarefa da construção de um conhecimento sobre a arquitetura é entender exatamente as possibilidades e restrições que eu estou criando com o meu lápis na hora que eu desenho e na hora que eu construo um espaço para as pessoas. Certo? As pessoas podem não explorar as possibilidades que eu crio. São outros 500, mas as possibilidades estão lá. E eu posso provavelmente argumentar que as possibilidades existem. Essa é um pouco... O que eu vou dizer não se aplica a você, porque eu acho que os teus livros dizem, são todos eles
demonstração clara do contrário, mas, na realidade, eu não acredito no arquiteto que faz projetos para pessoas ideais. Se eu faço um projeto que as pessoas não sabem usar, é um mau projeto. Pode ser lindo, mas é um mau projeto. Como se, por exemplo, quando eu olho aquelas fotos das casas modernas dos anos 50, com móveis pré-palito, né, com aquelas casas quase tipo Miss Van der Rohe, etc., eu acho que deve ser horrível morar numa casa daquelas. Eu não sei qual é a noção de habitabilidade que existe, mas é uma arquitetura... Eu visitei a Vila Savoie, só para te dar um exemplo, de um exemplo clássico também. Eu jamais moraria naquela casa. Pois é, exatamente. Uma extrema aridez. Pois é, mas... clássico da arquitetura moderna. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que se eu projeto uma coisa que as pessoas não sabem usar, eu acho que isso não é um bom projeto. Nós temos que aprender a conversar com as pessoas de novo para fazer projetos e que possamos conversar sobre as formas de civilidade, de urbanidade, de convivência, etc., e fazer projetos. Por exemplo, eu acho que o cúmulo da ironia para mim foi esse episódio recente de um atropelamento e com morte de um adolescente dentro de um condomínio, num racha. Vocês viram isso? Saiu na televisão. Dentro de um condomínio. Isso derruba qualquer argumento, é claro que é um exemplo isolado, mas derruba qualquer argumento que defenda a segurança de um condomínio. Então, eu acho, a questão é a seguinte, não adianta eu fazer um bom desenho se as pessoas não vão ter uma relação, e é a mesma coisa nós com o mundo. Se nós continuarmos achando que nós somos os dominadores do mundo, que podemos usar e abusar da natureza, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está virando um grande tapume. Estão construindo edifícios cada vez mais altos, tapando toda a paisagem que é o grande barato do Rio de Janeiro. Então, a gente caminha na orla, praticamente só enxerga as montanhas. Por exemplo, quando eu morava em Botafogo, eu caminhava todos os dias na praia, eu só enxergava o Corcovado, que era o símbolo maior dos cariocas, quando eu passava, ele estava alinhado com uma rua. Me permite, você não acha que isso pode levar a uma sensação de impotência completamente equivocada? Por exemplo, nós recebemos o desafio de desenhar um novo bairro para Brasília. Que cara vai ter esse bairro? Temos que conversar com as pessoas que vão morar lá. Uma coisa são os atributos idiosincráticos de uma pessoa quando você desenha uma casa para uma pessoa que tem uma certa... E o bairro não é para pessoas, Fred? Desculpa. O bairro é para uma pessoa genérica. Não necessariamente. Sim, você não, é o público. É o público. Agora, qual público? Essa é a nossa prática até hoje, mas nós podemos mudar essa prática. Nós podemos começar a projetar bairros como os uruguaios fazem habitação popular. Eles fazem cooperativas. Juntam as pessoas, se reúnem com o arquiteto, discutem o que querem e ele faz o projeto. Por que os bairros não podem ser assim? Agora, os nossos bairros são feitos pela especulação imobiliária. Você não sei lucrar. Não vem botar para outra responsabilidade que é sua. Você, como cientista e você, como profissional, você tem a obrigação de defender certas soluções, certas alternativas, porque você passou a vida estudando o desempenho dessas alternativas, sabe? Você sabe que isso funciona e que aquilo não funciona. Então, você tem que confrontar um teu conhecimento especializado com o conhecimento leigo, que é justo, é válido, são valores existentes também. Mas, às vezes, inclusive, você não tem nem a possibilidade de ter acesso a esse público. A gente poderia depois desdobrar com exemplos de bairros projetados aqui e como é que eu trouxe essa discussão para dentro do ateliê de projeto com os estudantes. Gente, vamos voltar um pouco. Está chegando aí na parte final, aí tem umas perguntas aqui. Eu vou tentar, tem muita pergunta, eu vou tentar juntar algumas assim, que pegam a mesma temática. A pergunta da Yara Valverde, colega minha de adolescência do Rio de Janeiro, ecologista, e a gente tocou muito rapidamente sobre a questão da sustentabilidade e tal. Ela vai fazer uma colocação e aí eu vou levantar uma provocação em cima dessa colocação dela. Ela estava na Itália, ela tem uma relação com a Itália, é brasileira e italiana, e quando a pandemia estourou lá, e no pico da pandemia lá. E ela disse que os moradores, são palavras dela, moradores de cidades medievais italianas fugiram para o campo quando decretaram o isolamento. Ninguém quis ficar preso dentro das muralhas. Estou entendendo nessa colocação dela
a indagação se as cidades realmente é o melhor lugar para a gente ficar num momento desse, de epidemia. Aí a minha pergunta seria o seguinte: não é a primeira vez, se ocorrer isso, que eu acho que é uma hipótese, não vai ser a primeira vez que vai haver uma onda de que a cidade não é uma coisa positiva, que o ideal é você morar no campo. Isso já aconteceu várias vezes. Eu me lembro no início dos anos 70, quando apareceram os primeiros engenheiros de TI, né, tecnologia da informação, que na época eram, até hoje, eles são os nossos filósofos, eles são os futuristas, né, de prever futuro. Eu lembro deles falarem claramente isso, que a tecnologia, a era digital, ia acabar com as cidades, porque as pessoas iam poder realizar o sonho, entre aspas, de morar no campo, porque ele ia poder morar no campo e trabalhar, né, remotamente, como agora a gente está realmente trabalhando remotamente. Agora nós estamos forçados, que mesmo quem estava meio com o pé na frente ou outro atrás, agora vai passar esses 3, 4 meses trabalhando remotamente. Aí a minha pergunta é: será que vai ter um revival disso, de que o modelo ideal para a gente ter qualidade de vida é morar no campo, morar na praia deserta, morar numa fazenda, e as cidades ser uma coisa mais maléfica do que... Será que isso vai ser uma onda? E se for, qual vai ser a reação, né, de nós, arquitetos urbanistas, e quem trabalha com cidade de uma forma geral? Pode ser para quem quiser responder aí. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar com planos ideais. Eu fiz doutorado em engenharia de produção. E os engenheiros de produção têm a máxima de que o ótimo é inimigo do bom. Isso dá para fazer um tratado literário, mas na realidade é o seguinte: pode acontecer, sim, mas pode não acontecer também. Eu acho que é muito parecido com a história do livro digital. Quando começaram a surgir os livros digitais, disseram que as livrarias e que os livros impressos estavam mortos. Eles estão aí. Até hoje, inclusive, segundo dados estatísticos do ano passado, o Brasil, as livrarias nunca venderam tanto livro quanto venderam no ano passado, livro físico. Então, eu acho que são movimentos que vão acontecer, são vários movimentos, são múltiplos, pessoas que vão esbaforidas para o interior. Agora, morar no interior, e quem abastece a casa? Porque morar no interior fazendo uma autossustentabilidade completa, de inclusive produzir seus próprios alimentos, é uma coisa. Aí tudo bem, eu volto para lá e eu volto ao mundo quase que pré-medieval, né? Eu vivo de escambo, troco, e já tem muitas comunidades fazendo isso. Alguma coisa disso por aqui. Mas eu acho que vão ter todas as situações em paralelo. O que nós não podemos fazer é deixar de pensar e não tomar partido. Acho que nós temos que aprender a ler essas situações, esses movimentos, e nos situar diante deles. Como disse o Fred, usar o nosso saber, né, de uma forma construtiva, quer dizer, aproveitando e dando apoio a todas essas possibilidades, de quem quer ir para o interior. Eu acho que seria ótimo se no Brasil se voltasse a morar no interior, se repovoasse o interior, né, acho que seria uma coisa muito saudável. Mas eu acho que não tem bola, não tem mágica com vara de condão e não tem ideal. Acho que nós trabalhamos com múltiplos ideais, né? E cada região é diferente, cada situação é diferente. Bom, acho que seria isso. Peguei uma outra pergunta aqui para o Fred. Tem uma individualidade, individualmente pode ser, uma família sai e tal. Mas você já imaginou os milhões, os 22 milhões da região metropolitana de São Paulo resolvem ir para um campo? Que campo, cara pálida? Pois é. Não existe mais esse lugar para abrigar 22 milhões de pessoas que saem da cidade só para raciocinar pelo absurdo. Então, eu acho, Zeca, que a gente tende a... eu acho que a gente não pode cair na tentação de fazer uma correlação forte entre a pandemia e a configuração das cidades. Eu acho que a gente tem que fugir disso, porque eu acho que não há correlação. Você acha que não existe nenhuma correlação? Nenhuma. Eu acho que não existe, estou provocando agora, eu acho que não existe nenhuma correlação, é zero. A correlação existe com outros aspectos que dizem respeito à arquitetura também, como a gente viu. Cortiços no centro de São Paulo. Claro. Cortiços no centro do Rio. Infraestrutura, né? A infraestrutura urbana toda. Tudo, claro. Agora, não a forma da cidade. De novo, né?
Oslo e Estocolmo. Duas cidades muito parecidas, com culturas muito próximas, parentes próximas, países nórdicos, altamente desenvolvidos, com resultados na pandemia completamente diferentes. Fred, tem uma pergunta especificamente para você, da Carol Carminati, e tem a ver um pouco com isso que a gente estava falando agora. Professor Fred, como articular na atualidade, e em meio a esse cenário, o conceito de urbanidade com o conceito de centralidade? Entre parênteses. Em outras palavras, uma centralidade pressupõe urbanidade? Um pouco isso que a gente estava conversando. A urbanidade está articulado, existe uma relação direta entre urbanidade e centralidade? Ou você consegue desconectar isso e... Não, eu acho que a questão da centralidade, sim, é um pouquinho complicada, mas deixa eu colocar que a centralidade é fundamental nas cidades. A centralidade é quase que a quintessência da urbanidade, né? É no centro histórico que, de certa forma, se condensam todos os melhores atributos do que a cidade historicamente ofereceu para a gente. Agora, essa centralidade ela não pode ser, digamos assim, esvaziadora de outras centralidades que a gente tem nas cidades, que a gente precisa ter nas cidades. Deixa eu pegar o exemplo de Brasília, que é um exemplo extremo, para exemplificar o que eu estou dizendo. Em Brasília, a gente tem uma hipercentralidade no centro do plano piloto de Brasília, que concentra absolutamente tudo, em termos de empregos, serviços, cultura, lazer. Está tudo aqui no miolo da metrópole. E você tem bairros absolutamente, bairros distantes, 25, 30, 40, 45 quilômetros, que são praticamente cidades de dormitório, sem absolutamente nenhum serviço. Então, o que a gente, na cidade ideal, enfim, seria uma cidade que se desenvolvesse a partir de policentralidades, onde você tem a centralidade como acessível a depender do que você está mirando. Por exemplo, o Teatro Nacional de Brasília só tem um. O teatro, que é a casa da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, pode até tocar em Taguatinga, pode tocar, enfim, mas tem a sua sede. E os grandes eventos vão ser aqui no plano piloto. Mas esse é um caso muito peculiar, muito especial de centralidade. Assim como o Congresso Nacional, enfim, está aqui no plano piloto, né? Não pode se trasladar para Taguatinga. No entanto, outros serviços precisam estar presentes no dia a dia das pessoas. É o supermercado, é a farmácia, enfim, é o boteco de esquina, só para dar um exemplo bem banal. São centralidades também. E são centralidades que precisam existir espalhadas pela cidade inteira. Então, a cidade urbana, para responder a Carol, a cidade urbana pressupõe centralidades, no plural, diversas. Uma centralidade principal, que toda cidade tem, porque só neste centro principal é que distante, tanto quanto possível, enfim, da população como um todo, só nele tem as coisas mais importantes que aquela cidade, na sua escala, pode oferecer, né? Brasília pode oferecer serviços que Nova York, Brasília não pode oferecer serviços que o Rio oferece, que São Paulo oferece, que Nova York oferece. Mas Brasília tem serviços centrais que só podem ser oferecidos no plano piloto, no centro, no coração principal da cidade. Então, eu diria isso. Eu diria que a gente precisa lutar, propugnar por uma cidade onde você não tenha essa hipertrofia. Essa é a palavrinha que eu estava procurando e não tinha achado. Essa hipertrofia da centralidade, esvaziadora, empobrecedora, né? Esterilizadora da vida urbana, como a gente conhece, em toda a cidade, né? Mesmo na periferia mais longínqua, você precisa cuidar, precisa, novamente, voltando àquela discussão com o Paulo, você precisa criar as condições, criar os estímulos para que você tenha centralidades, as mais simples, as mais corriqueiras, as mais banais do dia a dia ocorrerem também. Posso fazer um comentáriozinho? Eu acho muito. Eu me lembrei, ouvindo o Fred falar, eu me lembrei de um caso muito interessante do Vitor Ramil, irmão do Cleiton Cledir, é um compositor e cantor pelotense, que está num movimento cultural muito interessante lá no Sul, e ele voltou do Rio de Janeiro para Pelotas. Ele fez um documentário chamado A Linha Fria do Horizonte, que é um primor. E nesse documentário, ele comenta que quando ele foi do Rio de Janeiro para Pelotas,
disseram que ele estava saindo do centro, ele estava indo para a periferia. Ele disse, olha, Pelotas é um centro geométrico de uma outra centralidade, que envolve os países do Prata. Então, e ele está fazendo um trabalho junto com o Drexler, junto com outros cantores do interior do Rio Grande do Sul, da campanha, e com gente da Argentina também. Então essa questão de centralidade também não é única, tem muitas centralidades. Né? Por exemplo, uma pessoa que vive no interior porque gosta, porque quer morar no interior, por opção, a centralidade dele é completamente diferente da nossa, que estamos morando em cidade grande, que gostamos disso. Então, eu acho que é mais uma das múltiplas realidades que nós vivemos. Né? Não dá para conceituar de uma forma só. Eu acho que o Fred colocou muito bem, mas existem outras maneiras, outras lógicas, que também precisam ser respeitadas e entendidas, mesmo que minoritárias. Tem uma observação de uma pessoa chamada Eduardo Rocha, que me fez pensar também uma outra pergunta. Ele coloca assim... Meu colega de Pelotas, meu professor do céu, Ele falou assim, fiquei pensando em pontos de conexão Wi-Fi, que agregam um grande número de pessoas sem nenhuma urbanidade ao redor. Aí me veio a seguinte reflexão aqui que eu queria botar aí para vocês darem uma discutida. Não tem nenhuma novidade em termos de avanço tecnológico esses 3, 4, 5 meses que a gente está aqui na pandemia, a não ser forçar a nós todos a ter uma relação mais próxima com a tecnologia. Né? A prova somos nós aqui, nós 3, aliás, nós 4, porque a Thaís lá no backstage também. Nós nunca usamos essa ferramenta que nós estamos usando hoje. Estamos apanhando aqui. Para mim está dificílimo desenvolver um raciocínio, olhar aqui as perguntas e não estou vendo ninguém. Né? Então, a gente vai mudar isso. Né? Quando acabar esse troço, a gente vai... Muita gente que tinha medo de comprar online, vai passar a comprar online, porque vai achar que é mais seguro do que sair na rua com dinheiro, do que ter um fraude no cartão. A gente vai ter essas reuniões, essas palestras, esses debates por online também, por lives. Enfim, vai entrar na vida da gente de uma forma mais clara e mais intensa. Como é que vocês enxergam isso em cima dessa colocação que o Eduardo fez? Será que isso vai dissolver a materialidade dessa urbanidade? Será que a urbanidade vai ficar uma coisa assim tão abstrata que a tecnologia é capaz de você ter um espaço sem nenhuma característica, nenhuma propriedade, vamos dizer assim, de configuração, de uso de materiais, de sombreamento, de conforto, nenhuma propriedade para você ter urbanidade? E você tem a urbanidade porque você leva um monte de tecnologia que faz com que as pessoas ali se sintam bem e consigam se comunicar, se relacionar, independente do que está acontecendo do lado de fora. Por exemplo, um exemplo a mais, com essa compra online, a gente viu nesse novo modelo urbanístico da cidade compacta a utilização do comércio como um uso interessante na requalificação de áreas centrais e tal. Né? Aqui em Recife a gente tenta fazer isso, em vários lugares a utilização da atividade comercial, de lojas, serve quase como um shopping center aberto de você recuperar áreas mais abandonadas. A loja vai mudar completamente, não vai? Eu imagino. Né? Porque se você compra muito mais fácil, muito mais barato, e não tem medo nenhum de comprar um equipamento, ou uma máquina de lavar, estou falando isso porque a gente comprou uma máquina de lavar que morrendo de medo no online, deu tudo certo. Né? Eu falei, é muito mais fácil mesmo eu comprar essa máquina aqui do que eu sair aqui no meio da rua para comprar uma máquina. A minha pergunta é, o conceito de loja vai mudar? Talvez fique mais evidente esse conceito da Apple, né? que o Steve Jobs fazia, que a loja da Apple, na verdade, é uma experiência. Né? Ele não quer vender, ele não quer pegar você e vender um iPhone, ele quer que você sinta o iPhone, que você se sinta vinculado, né, aos produtos da Apple, que você tenha uma experiência de prazer. E essas modificações, essas mudanças de conceito de uso, né, de atividades, que tem uma relação direta com a cidade. Né? Um uso desse interfere diretamente na qualidade urbana da cidade. Como é que vocês enxergam isso? Você acha que isso vai haver uma modificação radical nisso aí? Isso vai se dissolver
a urbanidade vai ficar muito mais Wi-Fi, muito mais high-tech do que física? Você não, diga lá. Não, eu acho que de jeito nenhum. Acho que de jeito nenhum. Eu acho que você jamais vai poder mandar pelo fio a identidade de um lugar que tem uma personalidade própria. Sem querer, enfim, citar acadêmicos, mas o William Mitchell tem um texto que eu acho lindo, que se chama A Vingança do Lugar. Então, nada contra o espaço cibernético, eu uso demais o espaço cibernético, esse espaço eletrônico da comunicação à distância, patatá. Mas eu adoro mostrar uma fotografia que eu tirei em Piccadilly Circus. Ao redor da estátua, se vocês se lembram, tem uns degraus, né? Tem uma escadaria, a estátua no meio, de Eros, enfim. E muita gente sempre fica sentada ao redor da estátua de Piccadilly Circus. Essa fotografia que eu gosto de mostrar é um monte de gente, principalmente jovens, sentados ao redor da estátua, todo mundo olhando, todo mundo não, mas 70% ou 80%, não dá para identificar direito, olhando o celular. Mas eles estão ali, eles estão sentados ao redor da estátua de Eros em Piccadilly Circus. Eles não estão em outro lugar. Eles foram para lá. O centro urbano de Londres, todas as pessoas, quase todas as pessoas no centro que estão passeando para lá ver, estão profundamente conectadas. E, no entanto, não deixam de ir lá. Não deixam de ir lá. Quando a gente morava em Londres, se bem que faz muito tempo, mas era um programa imperdível. Fim de semana, nós íamos passear pelo chamado, né, quarteirão dos teatros, ali, Leicester Square, Piccadilly, enfim, Charing Cross, né? E até a Trafalgar também, né? Trafalgar, principalmente agora, que depois que eles mudaram a relação da Gallery, né? Da galeria com a praça, que ficou uma relação direta, aliás, para cujo projeto o Bill Hiller e o laboratório... Foi consultor, né? Foi consultor. Contribuiu fundamentalmente, junto com Foster, que fez o projeto, mas ele fez assessorado pelo Laboratório de Sintaxe Espacial. Então, aquilo é insubstituível, gente. Não tem como, é insubstituível. Eu ia aqui procurar, de repente, se não atrapalhar, enquanto o Paulo fala, eu procuro uma imagem para mostrar para vocês, muita gente pode não conhecer, uma imagem do eixo rodoviário de Brasília, que chama-se Eixão do Lazer. Agora não está sendo fechado aos domingos e feriados, exatamente para evitar as aglomerações, mas quando ele fica fechado nos fins de semana e feriados, a paisagem humana que vocês têm no eixo rodoviário. Eu vou procurar a imagem, se der certo. Paulo, deixa eu te passar uma pergunta que tem a ver com... Deixa eu só falar, eu queria falar sobre essa pergunta do Edu também, porque eu penso o seguinte, essa questão da urbanidade que nós estamos fazendo agora via virtual, eu acho que são estratégias de sobrevivência. Eu não acredito que isso vá se manter eternamente, que nós vamos, até pode acontecer, mas de que nossa vida vai se tornar uma vida mais virtual do que de fato presencial. São situações, são estratégias de sobrevivência. Eu acho que neste momento, por exemplo, eu tenho semanalmente uma reunião com a minha família, com meus filhos, meu neto, minhas noras, a minha cunhada, minha sobrinha, os parceiros. E é muito bom, a gente se conversa, troca, veja o seguro, ouço a voz. É uma maneira de compensar a falta da presença física. Mas eu não acredito que nós vamos substituir a urbanidade por uma urbanidade expandida, usando um termo da cidade expandida do Rodrigo Firmino e do Fábio Duarte. Eles têm um livro muito interessante sobre isso. Eu acho que são estratégias que tornam viáveis outras formas de comunicação, mas não substituem as tradicionais. Tem uma pergunta da Ada Mourão que tem a ver com isso. Como a gente estava falando, o modelo urbanístico mais assim, né, up-to-date, contemporâneo, é da cidade compacta e a revalorização do espaço público mais do que um localzinho ali de lazer. O espaço público passa a ser um elemento estruturante na cidade, né?
Então, o protagonismo do espaço público nesse modelo atual do urbanismo talvez nunca tenha sido tão grande na história do urbanismo. Aí a pergunta que a Ada Mourão faz é qual é o papel do espaço público pós-pandemia? Vocês acham que vai mudar, ele vai ter menos relevância, ele vai ter mais relevância, ele vai ser redesenhado, vai ter uma outra configuração, ele vai ter um outro tipo de, vamos dizer assim, uso, né? Um outro papel na estrutura da morfologia urbana, do tecido urbano, ou vocês acham que isso não vai ter nenhuma alteração? Zeca, posso responder com uma imagem? Pode. Se a Thaís pode colocar essa imagem daqui, que é a que eu estava falando. Tá aparecendo aí? Tá. Sim. Isso é o chamado Eixão do Lazer. Essa é a domingo, é? É domingo? É um domingo comum. Isso não é um domingo especial. Isso é um domingo comum, né? Onde eu fui fazer essas fotografias e fui filmar também, enfim, patatá. Então, o Eixão do Lazer ele é fechado ao tráfego nos domingos e feriados. E olha aí, quer dizer, novamente, CQD. Olha a importância que tem o espaço público para essa população que é a de maior poder aquisitivo do Distrito Federal. Bom, se não é a maior, é juntinho da maior, porque é a população do plano piloto. Não é? Alguns vão, é verdade, alguns vão da cidade satélite para o Eixão do Lazer também. Né? Eu mesmo moro em Sobradinho e vou, eu curto ir lá e tal. Mas a maioria esmagadora dessa população é população de renda altíssima, né? Que está lá, que está passeando. As atividades não aparecem aqui. Aliás, eu tenho até uma imagem que aparece as atividades também, mas não vem ao caso. Mas você faz lanches, você ouve banda de rock, você come comidinhas gostosas, regionais, em banquinhas de comida, você leva as crianças para brincar naqueles brinquedos, né? Naqueles montagens daqueles brinquedinhos, pula-pula, escorrega. Então, a quantidade e a variedade de atividades de lazer ao longo do Eixão, nos domingos e feriados, é enorme, cheio de gente. Essa população não é conectada? Conectadíssima. Ô, Fred, fazer uma provocação nessa imagem que você colocou. Sim. Será que isso tem aqui também? Em Recife, o prefeito estipulou umas faixas, umas ciclovias, não, faixas, né, temporárias no domingo, e meio que quase que bloqueou a cidade e as pessoas andam de bicicleta aqui, atravessam os bairros, vão até o centro da cidade. Muito interessante, está sempre cheio, né? Mas será que isso, de uma certa forma, demonstra uma certa carência e uma demanda reprimida das pessoas de classe média alta que, vivendo nessas cidades mais com um padrão modernista, praticamente não usa o espaço público no dia a dia? Ele entra num carro, sai de uma garagem que é um subsolo, aí atravessa a cidade, entra no outro subsolo, entra no escritório dele e vai trabalhar, enquanto que talvez o pessoal de renda mais baixa, que mora numa comunidade mais informal, onde ele anda e ele circula e ele compra o pão a pé, ele não tem tanta essa necessidade de chegar no domingo e falar assim, hoje eu vou me relacionar com o espaço público. E a gente sempre, quando pensa em espaço público, a gente pensa assim, uma praça, um parque, né? Mas talvez o principal espaço público seja a calçada, né? A rua, as pessoas andarem e inserir esse espaço no dia a dia, né? Ele não precisa, no domingo, como ele vai num jogo de futebol, ele vai usar o espaço público. Será que não tem esses dois lados assim, né, da balança? Zeca, eu fiz eu vou chamar de uma etnografia fílmica. Eu fiz uma certa etnografia do uso do espaço público das áreas residenciais do plano piloto. E de outras também. Antes do plano piloto, por exemplo, existe um parque na ponta da Península Norte, o Parque das Garças, cujo uso é muito mais popular do que o uso do Eixão do Lazer. Porque o uso do Eixão do Lazer é o uso das pessoas que moram, fundamentalmente o uso das pessoas que moram na periferia do Eixão, que vão caminhando para o Eixão. Você vê carros estacionados também. Mas a maioria absoluta, como eu disse, são pessoas que moram nas quadras ao longo do Eixão rodoviário, que é a espinha dorsal da vida da cidade. O Parque das Garças, não. É muito mais popular, né? E as pessoas tiram o carro,
As pessoas de renda mais baixa, que não usam o carro no dia a dia, tiram o carro da garagem no fim de semana. Eu conversei com as pessoas. Né? Tiram o carro da casa nos fins de semana para ir para o Parque da Garça e passam um dia lá. Entendeu? Por um lado. Por outro lado, a questão da classe média e alta de poder aquisitivo em relação ao uso rotineiro do espaço. É muito intenso nas superquadras de Brasília, sim. É no dia a dia também. É antes das horas de trabalho e é depois das horas de trabalho e é durante o período do dia também para aqueles que não trabalham, os velhos aposentados que descem dos apartamentos, montam suas mesinhas de jogo de dominó ou um carteado e ficam à sombra das árvores jogando dominó, entendeu? Então, toda essa etnografia que eu fiz exatamente para tentar caracterizar isso. É um espaço, surpreendentemente, eu fiquei surpreendido, inclusive surpreendentemente, intensamente utilizado. Claro que eu não vou dizer que é a utilização da praia de Copacabana. Né? Não tem esse nível de intensidade. Mas ele é um espaço muito bem utilizado, é um espaço de altíssima qualidade, claro. Por isso é um espaço caro, por isso é um espaço ao qual nem todo mundo tem poder aquisitivo para acessar ele. Tá? A gente viu naquelas coisinhas, naqueles gráficos de renda, né? Como a renda é muito superior nas superquadras tradicionais do plano piloto de Brasília. Mas, mesmo assim, para uma população que não tem o espaço público como um foco, digamos, né? do seu tempo, do tipo de espaço que é o tempo livre de lazer, mesmo assim é um espaço intensamente utilizado. Eu fiz essa investigação quando eu fiz a tese de doutorado lá atrás, né? Já lá vão 20 anos. Né? Quando eu fiz a tese de doutorado, com várias classes sociais, eu vi essa questão da prioridade da intensidade de utilização por tipo de espaço no tempo livre, né? O tempo de lazer. Que tipo de espaço era utilizado? Claramente, as classes mais altas utilizam os espaços mais privativos. Os clubes na beira do lago, as casas de familiares, o churrasco na chácara de um amigo, né? Um restaurante de luxo, enfim. Um shopping center, né? Um shopping center, essa é a prioridade. Mas é apenas a prioridade. Isso não elimina, isso é importante, é curioso, porque mesmo para essa classe de mais alto poder aquisitivo, isso não elimina a apropriação do espaço público. Tem uma pergunta aqui que tem a ver também com aquilo que eu falei das mudanças dos usos das atividades, como é que isso vai interferir diretamente na cidade, nos espaços urbanos. É de Noé Sérgio, Noé é um colega nosso aqui de Recife, ele colocou assim: o home office vai gerar um esvaziamento no estoque construído das centralidades. Né? Todo mundo está trabalhando hoje em home office, todo mundo não, nós privilegiados, né? E provavelmente vai, não digo ficar exatamente assim, mas eu acho que vai mudar. Né? Muita gente vai perceber que não precisa se locomover e pode trabalhar em casa. Inclusive, o patrão dele vai entender que ele não precisa ir lá. Eu acho que vai haver essa mudança cultural. Então, ele coloca: o home office vai gerar um esvaziamento no estoque construído na centralidade. Como pode se configurar essa reocupação desses vazios? Qual é o que fazer para, no momento em que está havendo todo esse movimento de recuperação dos centros históricos no Brasil inteiro, que foi uma coisa mais lenta, que demorou mais. Aqui no Nordeste demorou muito mais. Desde que eu vim morar aqui, no início dos anos 80, que se fala na requalificação do bairro do Recife. E até hoje é um espaço, quando você tira o entretenimento, ou você tira as atividades institucionais, ele esvazia. Né? Ele não tem morador, né? Então, essa saída dos escritórios como âncora de dinâmica urbana, como é que vocês enxergam? A minha tese de doutorado foi sobre o edifício de escritório. Eu estudei exatamente lá no ano, depende de 2000, até o final dos anos 90, 2000. Claro que era um contexto bem diferente, mas tinham todos aqueles utópicos que discutiam as fórmulas de escritório, home office, etc., passaram-se 20 anos e o escritório continua existindo. Assim, eu acho que a questão é muito parecida com a questão das aulas virtuais. São estratégias possíveis, mas não substituem. São outras ferramentas e demandam outras linguagens, outras
concepções de dinâmica, e as pessoas precisam se encontrar. E eu preciso me encontrar com meus colegas de trabalho, eu preciso me encontrar com os... Então, eu acho que é possível que grande parte do trabalho possa se desenvolver em casa, mas vai continuar havendo a necessidade dos escritórios. Talvez de uma outra forma, né? E talvez, entre as alternativas possíveis, porque eu não sou dono da verdade, acho que não existe solução mágica para o problema, cada caso vai ter que ser estudado em à parte. Por exemplo, isso aconteceu no Rio de Janeiro quando o Conde sugeriu a reabilitação do centro. Vários edifícios de escritório foram convertidos em unidades de apartamentos individualizados, até para as pessoas voltarem a morar no centro. Então, existem várias estratégias possíveis. Agora, eu acredito que não vai morrer o trabalho presencial, não existe essa possibilidade. Vai ser diferente. Nós vamos ter mais opções, mais alternativas. Acho que é por aí. Eu concordo com o Paulo, eu acho que a premissa é falsa, né? E vou dar um exemplo que é muito interessante. A gente está, praticamente nós, acadêmicos, cada vez mais conectados, cada vez o espaço virtual é mais intensamente utilizado. Paralelamente a isso, os congressos acadêmicos têm crescido em número e em quantidade de presentes. Uhum. Olha aí, aparentemente seria uma contradição. Não é uma contradição. Essa intensificação da presença nos congressos como o Paulo disse, é parte essencial, né? O face a face, a conversa, o olhar no olho do colega, o debater presencialmente, enfim, tudo isso pelo contrário, como os estudos mostram, está se fortalecendo, não está se enfraquecendo. É só olhar a Apple, né? A Apple fez agora a Universidade de Apple, que é aquele prédio que eu acho horroroso, um grande circular. Então, ela, que é a grande detentora da tecnologia, no entanto, ela abre mão, assim como a Google também tem alguma coisa parecida, e o Facebook também. Então, eu acho que é uma ilusão. O que vai se fazer são outras formas. Acho que é por aí. Certo. Gente, batemos 2 horas de conversa. Vou agradecer ao pessoal que estava assistindo a gente e dar para vocês aí uns 2 minutos para cada um, para dar um arremate, dar uma fechada, para a gente fechar. Quem quer começar aí? Paulo ou Fred? Pode ser o Fred. O Fred começou a falar, acho que é justo que ele comece. Tá. Bom, eu acho que a gente tem que continuar fazendo da melhor maneira possível o que a gente vinha tentando fazer em relação às cidades. Porque, realmente, como eu já disse antes, eu acho que a pandemia não muda em nada a nossa relação com a cidade e a nossa relação com o espaço de uso público. Eu acho que os nossos estudos, o nosso conhecimento em relação à natureza do espaço público, os atributos que são positivos desse espaço, enfim, tudo que a gente conseguiu construir com o conhecimento e que a gente até hoje não conseguiu aplicar, porque você não aplica porque quer, você aplica porque pode, quando são dadas essas condições, eu acho que a gente vai continuar exatamente da mesma maneira. Eu acho que realmente essa pandemia vai passar, pode demorar, vai passar. Eu intuo, porque aí eu não sou especialista na área, eu intuo que os impactos sociais e econômicos, principalmente econômicos, vão ser muito maiores do que os impactos, digamos, arquitetônicos. Eu acho que a cidade não vai mudar de feição, eu acho que a maneira de se usar o espaço público e o espaço cibernético não vão mudar essencialmente de configuração, né? Mas os impactos vão ser, sim, econômicos. Eu acho que nós estamos caminhando para uma crise econômica, uma mudança de modelo que tem se provado completamente insustentável. Mais econômico e cultural. Mais econômico e cultural do que físico, espacial e arquitetônico. E tem político também, né? Porque, por exemplo, a gente que milita na arquitetura há anos sabe que soluções para os problemas urbanos, nós temos montes e montes de alternativas e propostas desenvolvidas, só elas não são aplicadas por falta de vontade política. Nenhum político gosta de fazer obra de infraestrutura porque ela é enterrada, não aparece, não dá para fazer propaganda de uma rede de esgoto. Então, são situações que talvez essa pandemia possa abrir os olhos dos políticos que a coisa não é bem assim. Vai ter que se rever por aí. Em segundo lugar, eu acho o seguinte,
Eu me lembro do Boaventura Santos, que já lá em 1985, quando ele escreveu um discurso sobre as ciências, que é um dos livros que eu mais gosto de reler de vez em quando, dizia que o olhar da ciência e o dos técnicos é apenas um dos vários olhares que tem para olhar o mundo, não necessariamente o melhor e o mais certo. Então é o seguinte, nós temos vários olhares, nós temos que aprender a compartilhar os olhares. Né? E realmente, eu acho que os arquitetos não têm na mão a solução, nós temos alternativas e proposições que têm que ser negociadas com todos os outros envolvidos, principalmente com os moradores que sofrem as consequências das obras, etc. que fazem. Então, eu acho que nós temos que abrir uma outra perspectiva, de uma outra forma de tratar o problema, ampliar, né, fazer um trabalho. Eu gosto muito de uma tendência de pesquisa que está surgindo agora, que é o pesquisar com. Escreve-se pesquisar e o com em maiúsculo, sem ponto. Então, a minha proposta é projetar com. Então, dar, inclusive, aquilo que o Alexander há anos luta, que as pessoas também podem participar do projeto. Por que só nós, técnicos, temos o poder de decidir os projetos? Se quem usa não somos nós, na maioria das vezes. Então, acho que essa possibilidade de compartilhar me parece que é uma alternativa que me atrai muito. E acho que nós estamos num caminho possível. E agradecer a paciência dos ouvintes. Né? E eu sobrevivi aqui de uma forma... Né, eu confesso que eu no início relutei ao convite. O Zeca sabe disso. Eu passei 2 dias pensando se eu participaria, porque me assustei diante dessa conversa tecnológica. Mas acho que sobrevivi. Valeu. Eu também queria agradecer para o pessoal que nos assistiu, dizer que foi uma experiência maravilhosa. Gente, eu queria agradecer demais, não só o pessoal que nos assistiu, mas vocês dois dedicaram aí 2 horas ou mais, né? Porque teve que preparar essa apresentação, ou argumentação, e agradecer demais, foi muito bom, eu adorei. Para mim também foi muito difícil, achei tudo muito difícil, olhar a pergunta, pensar, fazer a pergunta, discutir, mas eu achei muito bom. E também agradecer não só a disponibilidade do tempo, mas eu sei que nós todos estamos vivendo um momento que não está muito fácil focar, né? Está todo mundo meio desfocado com tudo que está acontecendo e estamos todos aí torcendo para que isso passe logo. E não vou dizer que a vida volta ao normal, porque o que é o normal, né? Talvez o normal pós-pandemia seja um normal diferente do normal pré-pandemia, né? Então, agradecer a todos e obrigado mesmo. E espero que a gente tenha outros encontros, não só virtuais, mas presenciais também, né? Pois é. Obrigado. Um abraço, Thaís. Abraço. Vamos fechar, né? Então, pronto, vamos fechar. Boa noite a todos.